Quero saudar a todos com graça e paz. Eu quero dar uma ênfase depois dessa assembleia, desta manhã, que hoje é 31 de julho. Nem sempre 31 de julho cai no domingo, né? 31 de julho torna-se para nós, na IPI do Brasil, uma data muito importante, porque foi a data do nascimento da IPI do Brasil. Quando pastores e presbíteros tomam uma decisão em 1903, há 113 anos. Para todos nós é muito significativo, porque aquelas pessoas que são mais novas da igreja muitas vezes não sabem a importância do que foi aquilo há 113 anos atrás. Uma igreja que toma uma posição brasileira. Para vocês terem uma ideia, o início, a ideia do Eduardo Carlos Pereira é que o nome da igreja fosse Igreja Presbiteriana Independente, aliás, Igreja Presbiteriana Brasileira, né? Depois que surgiu a palavra independente, porque havia a grande ideia era romper com um domínio que os americanos tinham também. Eles dominavam totalmente a igreja, sustentavam a igreja e colocavam os pastores onde eles queriam. E foi um romper. Eles não acreditavam, naquela época os americanos não acreditavam que uma igreja nativa conseguisse se sustentar. Para vocês terem ideia, foi a primeira igreja que acreditou que era possível os brasileiros sustentarem uma igreja no Brasil. Todas as igrejas tinham uma influência externa. Então, a igreja independente foi uma igreja corajosa, ela andou na frente de todas as outras igrejas. Então, você tem que imaginar aqueles homens acreditando que era possível ser uma igreja brasileira, né? Além disso, esta igreja, ela rompia naquela época com aquela questão maçônica, que os cristãos podiam ou não podiam ser maçons, e essa igreja colocou num dos seus princípios que era incompatível ser um cristão e um maçom ao mesmo tempo. Isso são marcas da igreja. Então, muitas vezes nós perdemos um pouco essa grande história dessas pessoas que marcaram a história da igreja, aqueles pastores que tiveram a coragem de fazê-lo, né? Eu estive a outra semana lá em Lusiânia. Foi a primeira vez que eu estive numa igreja que é mais velha do que a IPI, porque ela já era igreja antes, e ela foi uma das igrejas que saiu em 1903. Então, ela estava comemorando 126 anos, né? Para mim foi surpresa, porque eu nunca tinha ido numa igreja há mais de 113 anos, numa IPI, né? Então, foi um presente de Deus para nós também. Bem, hoje é um dia muito importante para nós. Eu gostaria que você tivesse uma atitude de gratidão. Eu sou daquela geração, fui criado na primeira igreja até a minha adolescência, depois que eu vim para cá. E vocês imaginam, eu cresci numa igreja onde tinha um pastor chamado Reverendo Jonas Dias Martins, e quando chegava o mês de julho, ele falava com aquela voz poderosa e dizia: este é o mês da igreja. E ele sempre contava a história da igreja, a força da igreja, a coragem da igreja. Como era interessante para nós, crianças e adolescentes, crescendo ouvindo aquele homem falar sobre o amor pela igreja. E isso ecoava muito forte, porque em casa eu lembro meu pai e minha mãe falando para nós como criança: este é o mês da igreja, este é o 31 de julho. Era tão importante isso para todos, e as pessoas mais antigas vão lembrar o que eu estou falando agora. Era como até os pais comprarem uma roupa nova para os filhos, porque este era o mês da igreja. Era uma celebração incrível. A gente vai perdendo isso, e não é muito bom perder essas coisas, porque quando a gente perde a história, a gente perde o futuro.
Foi feita uma pesquisa, um psiquiatra disse o seguinte: quem não tem memória histórica são as pessoas que mais têm ansiedade e têm falta de sentido na vida. Viktor Frankl que fala isso: quando você não tem memória histórica, você não tem tradição histórica, você tem tudo para ser um desequilibrado mental. E isso é muito incrível, porque nós estamos precisando de valorizar mais a nossa história. E Londrina tem um papel muito importante nisso, porque nós somos também uma igreja histórica. A igreja nasce, a IPI nasce dos primórdios, né, dos primórdios da cidade. E esta igreja aqui faz parte muito dessa história, o lugar aqui faz parte dessa história, porque aqui foi semeado a esperança e a glória do reino de Deus. Então, nós podemos, nesta manhã, louvar a Deus, nesse dia louvar a Deus. Ore pela igreja, ore pela igreja. Ela teve altos e teve baixos, a Igreja Nacional, mas essa igreja tem uma marca muito, muito importante. Eu vi a importância da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil quando eu estava em Genebra. Eu me lembro que as pessoas de lá, de vários lugares do mundo, perguntavam: da qual igreja você é? E quando eu dizia da igreja presbiteriana, eles perguntavam qual, e eu tinha que dizer que era da EPI, lógico que eu falava isso, e eu não sabia que ela era tão importante no mundo inteiro. Eu falei assim: essa igreja é um referencial histórico para todas as igrejas reformadas do mundo. E isso me fazia muito bem, né? Uma das coisas que eles caracterizavam é que era uma igreja com muito conhecimento intelectual, a igreja que era mais presente no Brasil em termos de pessoas com alto nível de pensamento. Isso ecoava lá em Genebra, em toda a Europa. Talvez vocês não saibam disso, mas é bom vocês saberem disso. Isso fazem parte de uma igreja que tem um nome, que tem uma história e que tem nomes que marcaram realmente a história do mundo. Um dia, um homem chamado Eduardo Carlos Pereira teve a coragem de se tornar um grande líder. A igreja cresceu muito na época dele, depois parou de crescer, né, um dos problemas, depois voltou a crescer em outras épocas, mas hoje é uma hora de nós celebrarmos 31 de julho com gratidão. Amém? Gostaria que nós orássemos sobre isso. É verdade isso, é verdade. Ela está lembrando algo muito interessante, um fator que era, que Eduardo Carlos Pereira que tinha lançado isso, havia a oferta de 31 de julho, e as crianças, elas ganhavam um cofre, e elas faziam isso durante todo o ano, né? E depois chegava no 31 de julho e depositava como um ato de adoração. As igrejas foram construídas por causa disso. Era uma igreja, aí que de novo aquela ideia, a igreja que teve coragem de se sustentar, né? E depois ela se ligou novamente à igreja americana. Interessante, até nisso ela foi pioneira, ela volta, todas as igrejas se desligam, aí ela volta a se ligar, mas não para depender economicamente. Só que agora ela desligou de novo, porque a igreja americana aceitou a ordenação de pessoas homossexuais e a IPI não aceita, né? Sabiam disso, né? É uma decisão atual. Então, nós estamos muito felizes por isso. Vamos orar? Não, eu não sei, não lembro. Não lembro. O que era do Paraná era um pastor, Ernesto Luiz de Oliveira, um daqueles 7 pastores, né? Que era um cara muito intelectual aqui do Paraná, foi até secretário. Esse sujeito era impressionante, a sua sabedoria e a sua inteligência foi muito famosa, muito famosa. Ele era um cara bem assim, tipo fazendeiro, né? Tipo, andava de qualquer jeito, mas ele brilhava
intelectualmente. Ele brilhava intelectualmente. Uma vez que tinha um ateu muito famoso que estava acabando com o cristianismo e ele foi e ele não estava, ele estava acho que viajando e todo mundo, a cidade inteira queria que ele visse, que ele estivesse lá porque sabia que ele não ia passar aquele sujeito. Acho que o cara falou umas 2 horas, vários dias. E no último dia ele tentou provocar para as pessoas rebaterem e nisso chegou no trem o Ernesto Luiz de Oliveira. Aí eles foram direto lá e ele estava tudo de bota, tudo de qualquer jeito, botaram ele bem no povo mais simples, e o cara fez uma palestra doida e acabou com Deus e com tudo, e o pessoal com muita raiva, ninguém rebatia porque o cara destruía mesmo. Aí ele foi perguntando se alguém ia contestar, e quando chegou no povo mais simples, se alguém contestou, ele levantou a mão e foi para frente, né? Lógico, e ele não ia aguentar passar aquilo. Com 2 ou 3 perguntas, ele desmontou o sujeito, e era muito interessante, porque o sujeito foi querer usar um filósofo, e ele usou o filósofo em latim, falou, eu posso falar em latim, e já citou em latim, e ele tinha, por alguma razão, Deus tinha feito com que ele decorasse aquele filósofo em latim naquela semana, e ele chegou lá e detonou o cara. Ele perguntou para o sujeito, você quer que eu defenda isso na matemática, na ciência, na engenharia, na filosofia, na sociologia, na psicologia ou na Bíblia? Aí o cara já ficou desequilibrado. Aí ele foi destruindo o cara e ele foi carregado, saiu da reunião carregado pelo povo e o outro teve que ser vaiado o tempo todo e sumiu. Era esse nível de gente que nós tínhamos na igreja, para vocês terem uma ideia. Essa é uma história famosa, o Eduardo Carlos Pereira, Minas Gerais, mineiro. Mas o Ernesto Luiz de Oliveira era paranaense. Quer dizer, estava no Paraná, não sei, deve ser. Alguém levantou a mão aqui? Eu não sei. Qual que é? Vocês já descobriram aí? Eu acho que vários deles eram mineiros, né? Porque tinha o caso do Alfredo Borges Teixeira também, né? Vale a pena, eu não sei porquê, o Estandarte deveria voltar a contar a história desses homens e essas coisas que são pitorescas, né? Eu sei que esse cara ele tinha uma capacidade, esse pessoal tinha uma capacidade impressionante, né? Impressionante, cultural. Vamos orar. Eu gostaria que nós orássemos pela IPI do Brasil neste momento. Pai, nós estamos muito felizes porque hoje é uma data especial para esta igreja que o Senhor abençoou e trouxe líderes que há 113 anos atrás tinham um alvo, uma meta de ser uma igreja forte e celebrante. E eles fizeram um lema nesta igreja, pela coroa real do Salvador. Uma igreja que queria contemplar a realeza de Cristo e viver pela realeza do Salvador. Pai, nós queremos agradecer porque essa igreja caminhou 113 anos. Queremos pedir que as grandes verdades sejam retomadas e atualizadas na caminhada da igreja hoje. E hoje, quando estamos aqui, acabamos de ter uma reunião com decisões nesta igreja para progredir. Que o Senhor tem nos dado uma bênção da coragem para mudar, para avançar, para fazer o melhor. Nós queremos pedir que o Senhor capacite esta igreja, que o Senhor ordene esta igreja a tua bênção, que o Senhor ordene bênçãos abençoadoras econômicas, espirituais, em todas as dimensões, e faça da igreja uma igreja saudável em Cristo. Abençoe a liderança da IPI do Brasil hoje de uma forma muito gloriosa e especial. Pai, fortalece o teu povo pela tua palavra e dá uma dimensão nova em todos os lugares. Nós oramos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Quem quer comigo diz amém. Amém. Deus abençoe. Eu esqueci de falar, né? O lema, pela coroa real do Salvador. Pela coroa real do Salvador.
E o hino, né, um pendão real. Tem mais uma coisa, viu, João, que a gente esquece de falar. Eu lembro, quando era criança, foi lançado um projeto chamado O Brasil para Cristo. Era um projeto incrível de evangelismo e de evangelização. Foi tão forte isso que depois nasceu uma igreja com esse nome, né? Até a gente diz que eles roubaram de nós o nome, né? O Brasil para Cristo. Os jovens trabalhavam isso. Gente, era intenso o evangelismo. Nós precisamos ter de volta isso, né? Muitas vezes não podemos pensar o Brasil para Cristo, mas Londrina para Cristo, né? O bairro para Cristo. Olha que tema bonito, o Brasil para Cristo. É um tema da IPI do Brasil. Foi nessa direção, né? A palavra ontem no presbitério foi fantástica, né? E os jovens lançaram um projeto muito bonito, que era Avante por Cristo, nem um passo para trás. Olha como que é cristológico. O Brasil para Cristo, pela Coroa Real do Salvador, e o lema dos jovens era Avante por Cristo, nenhum passo para trás. Era do umpismo isso. Lembra disso, Eli? Né? Todo mundo levantava e gritava. A Sônia é dessa época, né? Avante por Cristo, nenhum passo para trás. E sabe qual que era o lema dos jovens? Era o Arnês, que deve ser dessa época, né? Quando falava assim, como que é? Ninguém despreze a sua mocidade, mas, como que é? Seu exemplo dos fiéis. Essa é uma declaração permanente dos jovens. Eles levantavam e declaravam isso, né? Todas as vezes, todos os domingos, né? Por isso que funcionava, né? Porque a Bíblia dava o toque, né? O toque permanente, né? E tinha uma canção também, né? Mocidade sempre avante. Não é esse hino que cantava? Por que não canta essas coisas, esses hinos mais? O pessoal perdeu as coisas tão boas, ó. Do dia da tua mocidade, da mocidade aqui da igreja, era esse mesmo, né? Mocidade sempre avante. O pessoal aí tirou o baú agora, hein? Como que é ele? Mocidade sempre avante. Gente, precisa trazer de volta essa música. Tem os jovens aqui, jovens que estão aí, Valdemar, pega essa música histórica, Mocidade sempre avante, aí os jovens. É verdade. O Noturno era um grande líder dos jovens naquela época, né? Era bom demais, hein? É incrível. São memórias históricas. Aí nasceu a Felon, né? Nós estamos aqui caminhando pelo mundo bíblico. E o nosso tema é Deus é Salvador. E hoje eu comecei dizendo pela Coroa Real do Salvador. O tema de uma igreja que a ênfase dela é Deus é Salvador. Deus é Salvador e Senhor. Abra no livro de Josué. O livro de Josué, no versículo 8, Deus diz a Josué o seguinte: não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aqui está o foco central do livro de Josué. O livro de Josué, ele exerce na minha vida uma inspiração muito grande, porque uma vez eu li um assunto sobre geração Josué. E um pregador chamado Décio Meirelles, uma vez ele fez um estudo com o seguinte título, ou escreveu um livro com o seguinte título: Josué, uma vida depois da vírgula. Olha interessante o nome, Josué,
uma vírgula, uma vida depois da vírgula. E aquilo me chamou a atenção, porque o que significa uma vida depois da vírgula? João 10:10. Eu vim para que tenhais vida, vírgula. Vida em abundância. Eu vim para que tenhais vida e vida, vírgula. Vida em abundância. Aí ele pega a ideia, o que é vida depois da vírgula? Vida em abundância. O que é Josué? Vida depois da vírgula. Vida em abundância. Dos 11 livros históricos que narram a história de Israel no Antigo Testamento, 11, Josué é o único que não relata uma grande falha de Israel ou de sua liderança. Você sabia disso, não? É o único livro que não fala de uma falha do povo de Israel ou da liderança de Israel. Josué é um livro que fala da vida de plenitude, da vida de vitória, da vida de abundância. Não é uma vida sem lutas, mas é uma vida de vitória nas lutas. Não é uma vida sem problemas, mas é uma vida de vitória no meio dos problemas. Não é uma luta sem adversidades, mas de superação das adversidades. Se você pegar, então, o Pentateuco, 5 livros, você verá que Josué é o passo um pouco mais para uma vida de vitória. Se em Êxodo você tem que eles passam o Mar Vermelho, quando chegam em Josué, eles passam o Jordão. O Jordão é um símbolo de um novo começo. O Jordão é um símbolo de plenitude. O Jordão é um símbolo de vitória. Então, quando eu estou chamando o tema de salvação, eu diria que a salvação está muito presente no livro de Josué, até no nome. Porque Josué é o nome que Moisés dá a Josué, porque o nome dele é Oséias, e ele vai chamar de Josué, que significa Deus é salvação. Esse é o significado. Então, o próprio nome Josué significa Deus é um Deus que salva. O nome Josué é o mesmo nome Jesus no Novo Testamento. Ele é Deus Salvador. Jesus significa, em grego, Deus é salvação. Josué também significa Deus é salvação. Você imagina, Deus coloca um líder que é o líder da vida abundante do povo de Israel. Então, isso é muito interessante. O nome Josué em hebraico é o nome Jesus em grego. Deu para entender? Em grego, Jesus. Em hebraico, Josué. Por que não é uma coisa, algo surpreendente que o Espírito Santo tenha feito isso? E justamente aquele que vai trazer uma vida abundância para o povo tem o mesmo nome de Jesus no Novo Testamento em grego. Deus é Salvador, Josué. Isso é algo que está sobre uma bênção tremenda. Então vamos repetir. Yahvé é salvação. Esse é o significado do nome Josué. Então é um livro de salvação. Não há muito tempo para eu trabalhar esse texto aqui, mas alguns pontos que eu preciso colocar. O livro de Josué faz uma ponte entre o Pentateuco, que são 5 livros, Pentateuco, e os demais livros do Antigo Testamento, apresentando-nos de modo maravilhoso a conquista da terra e a divisão da terra prometida, provando-nos a fidelidade de Deus para com seu povo eleito em tudo o que ele prometeu. Josué é o livro do
alcançar todas as promessas de Deus. O livro de Josué é para mostrar para mim e para você que Deus é fiel em suas promessas. Ele é fiel em sua aliança para conosco. Nós somos o que somos, mas Deus é o que é. E as promessas dele não dependem do que somos, as promessas dele dependem de quem ele é. Se Deus desse tudo baseado no que somos, nós estaríamos realmente no inferno. Mas Deus nos dá baseado no que ele é e no que ele promete. O povo tem sido infiel, mas Deus é fiel. O Deus continua fiel e leva este povo infiel à sua fidelidade. Por isso é muito interessante entender este livro como o propósito do livro. O propósito do livro é o seguinte: Josué é o livro onde Deus faz uma aliança, dá ao seu povo a terra prometida e visa encorajar o povo a ser fiel à aliança salvadora de Deus. Então, qual a mensagem para mim e para você logo de cara? Deus tem feito por nós e conosco uma aliança eterna naquela cruz em Jesus Cristo. É incrível, gente. Josué começa no Jordão. Josué, Deus é Salvador. Jesus começa no Jordão. João Batista aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Onde? No Jordão. Jordão é a ideia de um novo tempo, de um novo começo, de uma nova conquista. E a minha vida e a sua vida começa onde? No Jordão. Quando você se torna membro da Igreja de Cristo, a ideia do batismo é que você está entrando na terra da conquista plena, da plenitude da salvação. Você está salvo. O batismo para nós é este sentido pleno do quê? De que nós estamos salvos. Só que o batismo não é o fim, é o começo. É o começo de uma vida de conquista. Então, a salvação é receber as bênçãos que Deus tem dado. Tem um fato que eu preciso ligar Josué com Números. Quando os 12 espias vão espiar a terra, quando eles voltam, e é bom que você compreenda isso, eles estão em Cades Barneia, a distância não é longa para chegar na terra. A Bíblia diz que era 11 dias a pé. Então dá para chegar. Só que eles ficaram 38 anos por causa da incredulidade. Eles não passaram no teste. Porque em vez de eles ouvirem Josué e Calebe, eles ouviram os outros 10. Em vez de ouvir o que Deus tinha nas promessas, eles olharam para as circunstâncias. Essa é uma mensagem para nós em termos de salvação. E aqueles 12 homens, eles trouxeram o fruto da terra. O fruto da terra era tão precioso que um cacho de uma uva precisava 2 homens carregar o cacho da uva. Eles trouxeram o quê? O fruto da terra. Isso é muito simbólico, mas muito profundo você imaginar isso. Quando eles estão falando para o povo, eles estão ali com o fruto da terra. E os 10 começaram a falar dos gigantes, dos problemas, das dificuldades. Reconheceram que a terra era boa, mas eles deram mais ênfase nos problemas. Aí Josué e Calebe mostraram o fruto da terra. Eles ficaram falando, olha o fruto da terra. Começaram a reclamar, olha o fruto da terra. Começaram a murmurar, olha o fruto da terra. O fruto da terra era um símbolo da salvação de Deus, que já chegou.
E agora eles passam o Jordão para experimentar o fruto da terra, e agora não é descanso. Agora é um outro nível de vida. Você tem que fazer alguma coisa. Nós vamos ter que expulsar os gigantes. Mas a mão de Deus é tão poderosa e a fama de Israel está tão tremenda de que Deus caminha com este povo e não adianta tentar fazer nada, porque este povo tem o Deus Salvador. E quem vem aí é um líder. E o nome dele é Yahvé, é Salvador. Vamos tomar cuidado com ele. Deus deles é um Deus que salva. Então, a mensagem que chega lá para os gigantes é terrível. Tanto que tem uma história tão maravilhosa do livro de Josué, que é a história de Caleb. Eu sempre me empolgo com a história de Caleb, porque 45 anos se passaram, ou, aliás, 40 anos se passaram, e o que está acontecendo com Caleb? Caleb está dizendo, olha, eu tenho a mesma força, né, de quando eu saí de lá. E você imagina este homem com 85 anos, mais ou menos. Este homem está com uma vitalidade tremenda. E ele tinha dito para Moisés, olha, tem lá um monte, e eu quero aquele monte quando eu chegar lá. E este homem passou agora andando no deserto, quase 40 anos, mas com uma visão no monte. Não é bonito isso? E ele diz, dá-me este monte. Só que era o melhor lugar que tinha lá, porque tinha muita água. E como tinha muitas águas, quem estava lá? Os mais poderosos. Quem eram os mais poderosos? Os gigantes. E ele pede justamente o lugar mais complicado, onde mais tem guerra. Veja que é a visão deste homem. Isso é um símbolo para nós que nós temos que querer o melhor de Deus. Salvação é você querer o melhor que Deus tem feito por você em Cristo como salvação. Você precisa tomar posse do melhor de Deus na sua vida. Para mim isso é muito forte como mensagem nesta manhã, para nós entendermos a salvação de Deus em nossas vidas. E é muito interessante porque quando ele vai chegar lá para conquistar o monte, sabe o que acontece? Os gigantes sabem que está vindo aquele velho, turbinado. Já pensou? E eles estão com medo dele. E a Bíblia diz que eles somem. Desaparecem. Não querem entrar na guerra, não. Que medo, que temor foi dado. Foi uma libertação antecipada da vitória de Deus. Eu diria que a fé expulsou todo o inimigo. E essa história é uma história de um homem que ele nunca envelheceu porque nunca perdeu a visão de Deus. Eu diria o seguinte, ele envelheceu sim, mas não ficou velho. Aquela ideia que hoje a medicina já está dizendo, você precisa aprender a envelhecer sem ficar velho. Por quê? Porque tem muita gente que não envelheceu ainda, mas já está velho. Eu dei aula para jovens na escola, e eu vi muitos jovens, adolescentes, que já estão velhos. Eu já vi muitas pessoas envelhecidas, que continuam jovens. Isso é bom ouvir isso, não é? Então você precisa aprender a envelhecer sem ficar velho. É o caso de Caleb e Josué. Por quê? Porque eles têm uma vitamina que eles tomam, que é a visão de Deus, que é os sonhos de Deus. Isto rejuvenesce. Isso é que faz Billy Graham estar com 96 anos e ainda lúcido.
querendo a bênção de Deus para o mundo e continuar abençoando o mundo. Né? Você imagina escrever um livro aos 94 anos, dizendo a nós como envelhecer em Deus. Todo mundo deveria ler esse livro, viu? Esse livro chama-se, em português, De Volta para Casa. Todo mundo está voltando para casa, tem que saber como voltar. E isso é lindo quando você tem Josués e Calebes hoje. Agora, veja, eles nunca perderam a visão do fruto da terra. Andaram crendo no fruto da terra. Eles viram o fruto da terra. Agora chegou a hora de dar mais um passo, e nesse passo de vitória, tomar uma posição abençoadora e gloriosa de tomar posse das vitórias da terra da promessa. Eu quero que você olhe para a Bíblia de novo, no versículo 5 do capítulo 1, ninguém te poderá resistir. Não sei se tem jeito de colocar lá, Josué capítulo 1, versículo 5, onde diz, ninguém te poderá resistir. Olha o texto, todos os dias da tua vida. O que você acha? Todos os dias da tua vida, não é muita bênção, não? Todos os dias da tua vida. Deus diz assim, eu acertei o seu futuro. Deus criou, isso é salvação. Deus criou para Josué um futuro de vitória. Você quer pegar isso para você ou não? Isso é salvação. Deus criou para mim um futuro de vitória. Isso é salvação plena. Porque tem gente que diz, eu tenho que viver uma vida derrotada. Mas na minha Bíblia diz um nível de salvação que diz, ninguém poderá te resistir durante todos os dias da sua vida. Eu criei para você um futuro de vitória. É vida depois da vírgula. Vida abundante. Não é só vida. Eu estou salvo. Não é só salvação que Deus quer te dar. Ele quer dar vida abundante. Ele quer criar um futuro de vitória para você. Todos os dias da tua vida, como foi com Moisés, eu serei contigo. Bem, aí está o segredo. É só caminhar comigo. Eu vou caminhar com você. Você caminha comigo, eu caminho com você. Uma vez eu li uma frase de um pregador americano chamado Robert Schuller. Ele diz assim, eu descobri uma coisa na minha vida. Eu e Deus somos maioria. Quando nós temos esse caminhar com Deus, e outra frase que ele diz assim, não há montanhas que possa vencer eu e Deus juntos. Diga a montanha. Eu e Deus junto podemos remover qualquer montanha. Eu serei contigo. Eu e Deus juntos poderemos vencer qualquer problema. O meu futuro já está resolvido, porque eu já sei com quem eu caminho. Uma vez perguntaram a um homem de 85 anos, qual é o teu segredo? Ele disse, eu sei quem é que comanda a minha vida. Eu não sei o que me aguarda o futuro, mas eu sei quem é que o tem nas mãos. 85 anos. Então, vou dizer a uma pessoa que falar isso, então eu já sei que será vitória. Salvação plena, até o último dia da sua vida. Eu serei contigo. Essa palavra, eu serei contigo, está ligado à salvação plena. Quando Deus chamou Moisés, Moisés disse, Senhor, eu não sei falar direito. Deus nem deu bola para o que ele disse. Sabe o que ele disse para ele? Eu vou contigo. Uma vez foi chamar Gideão, sabe, Gideão falou, senhor, deve ter errado o endereço, eu não sirvo não. Primeiro que eu sou do menor povo da terra. Nesse povo, a tribo menor é a minha.
Dessa tribo menor, o menor é a minha também. E da família, o menor sou eu. Deus disse, sabe o que ele disse para ele? Eu serei contigo. Quando Deus chamou Josué, antes de Josué fazer qualquer desculpa, Deus falou, tem uma coisa, eu vou junto, eu serei contigo. Porque o dia que Deus foi chamar Jeremias, sabe o que Jeremias falou? Eu não passo de uma criança, sabe o que Deus falou com ele? Eu serei contigo. E aí Jesus chega para a igreja e para você e diz assim, olha, podem ir e pregar o evangelho, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Antes de você dar uma desculpa, sabe o que ele falou? Eu serei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou junto com você. Então, nada de desculpas. Eu serei contigo. Isso é vida de vitória. O que é ser cristão? É caminhar com Deus. O livro de Josué é para mostrar que, caminhando com Deus, e olha o versículo 5, não te deixarei. Eu não vou te deixar. Quem gostaria de receber isso para a sua vida? Deus chegar para você assim, ó, eu não vou te deixar. Aí você diz para ele, eu também não. Eu não te deixarei, nem te desampararei. Vida depois da vírgula. Eis que te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo, diz o Senhor. Josué é isso, salvação como um caminhar com Deus no meio das adversidades. Os personagens principais de Josué e Calebe. Tem tanta coisa na Bíblia, né? Josué é lindíssimo. Tempos atrás eu estava ouvindo uma mensagem, nunca pensei que a Bíblia tem tanta coisa, porque Calebe, quando dominou tudo lá, ele começou a dividir as coisas. Ele tinha uma filha, né? E ele deu um terreno lá para a filha não quis não, falou, não, lá tem pouca água, eu quero aquela lá onde tem a melhor água. O marido e ela, né? Mas aí essa mensagem foi tão tremenda, falou, o que é a unção de Deus? O espírito de Calebe está também na filha. Eu quero o melhor de Deus para mim. É hereditário. Vai passando. Quer dizer, Calebe quer o melhor de Deus da terra e a filha dele quer o melhor de Deus da parte também de vitória. Eu quero onde tem muita água, porque eu quero um lugar abençoado. E ele abre mão mesmo. Aceitou o fato de que você não pode ter sonhos pequenos. Porque você está caminhando com Deus que é grande. E você tem que sonhar com sonhos de Deus. O único problema nosso, queridos, é que nós muitas vezes sonhamos pequeno, porque nós sonhamos com os sonhos dos sabotadores do passado. Mas nós precisamos sonhar com sonhos de Deus, com o fruto da terra. E sonhar os sonhos de Deus é que faz você ser um conquistador no reino de Deus. Por isso a unção de Deus que está sobre Josué é uma unção de conquista. E é uma unção de vitória. É uma unção de vitória. Se você pensar bem em Josué, a biografia de Josué é o seguinte, né? Eu fico pensando nessa biografia deste homem, caminhando com as vitórias de Deus. Deus preparou Josué por muito tempo. Veja, ele nasceu na escravidão do Egito, mas Deus o libertou. Ele foi colaborador de Moisés, você vê lá no capítulo 33, 11. Foi seu assistente na guerra de Refidim contra Amaleque.
ele foi sendo treinado por Deus. Josué tinha algo que nós precisamos estudar muito mais, Josué, porque quais são os segredos deste homem? De tal forma que eu vejo quais são as contribuições de Josué, por exemplo, para o reino de Deus. Eu encontrei algo ontem que eu fiquei, puxa, que a gente aprende cada dia, né? O cumprimento das promessas de Deus a Abraão. Tudo que Deus prometeu a Abraão, Josué pega e diz assim, vai realizar agora. A terra vai ser sua, da sua descendência, Josué. Pega. Quer dizer, ele cumpre a promessa de Deus a Abraão. A invasão de Josué cumpriu o segundo aspecto da aliança do Senhor com Abraão, a entrega da terra prometida. Josué faz parte de um projeto, gente, da aliança de Deus. Você lembra de José do Egito? José crê que ele vai voltar para a terra por causa da promessa. E ele diz, quando vocês forem sair daqui para a terra da promessa, vocês levem os meus restos mortais, eu quero ser sepultado lá na terra da promessa. E quando Israel está saindo da terra, vão lá e pegam os restos mortais de José. Gente, já faz 450 anos. A promessa, ele agarra a promessa, quase meio milênio depois, ele tem a promessa de Deus cumprida na vida dele. Pode um negócio desse? Para você ver, para cada um de nós, você tem que aprender a andar num caminho de vitória. Até José pega carona na bênção lá futura. Josué é o porta-voz de um projeto de Deus, por isso que há sonhos na sua vida, para a sua família, que poderão ser cumpridos nas próximas gerações de uma forma surpreendente. Nós não temos ideia do que serão os nossos netos e bisnetos. Qual é o nível dos sonhos que você tem? Como que você pode plantar sonhos e projetos neles? Que talvez você não verá realizado, mas na eternidade você verá. Eu vou dizer uma coisa para você, quando você planta a sua vida numa salvação de vitória, eu vou dizer que só a eternidade poderá mostrar os resultados das suas decisões na história. E quando você planta em Deus, você colhe na eternidade. Salvação é você plantar para colher na eternidade. As próximas gerações vão colher o que você tem plantado na sua vida em salvação em Deus. Muitas vezes eles vão colher muito mais do que você colheu. Você não tem percepção da própria história. Meus avós, meus pais nunca podiam imaginar o que seria a família. Seus pais e avós nunca poderiam imaginar onde você está, onde você chegou, onde você vai chegar. E bisavós. Você acabou de falar aqui do bisavô, né? Seu avô, que tinha um quadro em casa do Eduardo Carlos Pereira. Tinha um cartaz. Quer dizer, história aí, viu? Tem, ó. A história de vocês aí tem raiz. Quer dizer, coisa impressionante, né? Coisa impressionante. Como eles podiam imaginar que netos, bisnetos, e ainda a história vai. Quanta glória de Deus na família. Foi plantado lá atrás. As decisões do meu pai de me consagrarem a Deus no dia do nascimento e me entregar a Deus, olha o que deu, né? Ele nunca imaginou onde eu ia chegar. Só na eternidade saberá.
É isso que você tem que compreender. A salvação é plena. A salvação traz uma história gloriosa. Essa é a história de Josué para nós. Deus é Salvador. Quando eu digo Deus é Salvador, eu estou dizendo a vocês o seguinte. Veja que eu estou resumindo o máximo aqui. Porque o tema básico é a possessão da terra prometida através de obediência, de fé, que você vai conquistando o terreno. Mas eu escrevi algo que eu estava fazendo as pesquisas, eu falei, eu estou falando de salvação, eu quero falar onde estão as marcas de Cristo em Josué, e um autor escreveu 2 pontos interessantes. Ele disse, 2 mensagens messiânicas muito especiais aparecem em Josué. A primeira é ligada à pessoa de Raabe, e a segunda, a própria pessoa de Josué. Vocês lembram a história quando eles têm que conquistar uma grande cidade que é Jericó? Você sabe que Jericó é uma cidade difícil de visitar porque ela está no mundo palestino. Mas, por alguma razão, Deus me concedeu a bênção de ir a Jericó. No dia que estávamos indo em Jericó, o exército permitiu que a gente fosse a Jericó. Tem dia que pode, tem dia que não pode. Os guias não queriam ir, eles têm medo, os guias judeus, de entrar em Jericó. Mas eu não sei o que deu, acho que o pessoal começou a orar e ele resolveu ir. E nós fomos a Jericó. É muito impressionante aquele lugar, aquele espaço. Josué conquista Jericó. Lembra, as muralhas caem, ele manda aqueles espias lá, e aparece uma mulher prostituta chamada Raabe, e ela recebe uma ordem, você vai pegar um pano, uma fita vermelha e colocar na janela, e quando houver a invasão, eles têm que ver essa fita, e todo mundo que estiver dentro da casa não vai ser destruído. E é interessante que a muralha cai, mas onde ela mora não cai, e o exército chega para trazer vitória, e Raabe é salva por causa daquela fita vermelha. Não só ela, todos que estão com ela na casa. Essa é uma mensagem incrível de salvação. Não é salvo apenas ela, não é salvação individual, a salvação atinge a família, atinge os filhos, atinge as crianças que estiverem. Quem estiver ali debaixo daquele momento de salvação. Isso é um símbolo profundo de que quando você está debaixo do sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro atinge toda a família. Essa é a mensagem que está aqui de salvação. E ela é salva por causa disso. O que é mais impressionante para vocês entenderem o significado de Raabe é que ela é transformada por Deus e ela entra no povo de Deus e tem algo incrível. Ela faz parte da genealogia de Jesus. Como que Deus faz isso? Deus pega uma prostituta, a transforma e faz dela mãe de Jesus. Isso é salvação. Dá a ela o sangue real. E marca nela pela coroa real do Salvador, né? Porque é o sangue real em Raabe. Por causa, e aqui é o símbolo, né? Então, cujo cordão vermelho atado à janela de sua casa tipifica a nossa salvação mediante o sangue, que aparece lá em Hebreus capítulo 9, 19 e 22. É muito interessante observarmos que Raabe veio a ser parte da genealogia do Senhor Jesus, conforme Mateus 1, 5. Salvação plena. A salvação alcançada, Jericó, é um símbolo profundo de salvação. A destruição pode chegar, mas se você estiver sob o sangue, você está livre da morte. Cristo no livro de Josué. Também Josué, o nome significa Yahvé é salvação, e que o nome hebraico equivalente ao grego Jesus tipifica o Messias de um modo muito especial. Josué é aquele que sucede a Moisés,
conquistando vitória final. O Senhor Jesus é aquele que sucede a lei mosaica, conquistando vitória final. Que não podia ser conquistada perante a lei. Jesus é aquele que vem depois de Moisés. José é aquele que vem depois de Moisés. Por isso que em João está escrito que a lei foi dada por meio de Moisés. Mas a graça veio. Não foi dada, hein? Veio por meio de Jesus. Deus vem. Josué levou o povo a vencer o inimigo, os cananeus. O Senhor Jesus levou-nos a vitória sobre o nosso grande inimigo, Satanás e suas hostes. Conquista. Josué levou o povo a conquistar o descanso na terra prometida depois da longa jornada pelo deserto. O Senhor Jesus levou-nos a Jerusalém celestial para o descanso verdadeiro, depois da nossa peregrinação pelo deserto deste mundo. Jesus é o grande comandante, em quem temos toda a vitória. Aí que está, esse é o grande segredo de salvação em Josué. Tem muitas verdades aqui, tem coisas incríveis aqui, mas eu queria convidar vocês hoje a entenderem um pouco essa mensagem de salvação no livro de Josué, debaixo da autoridade. E nós podemos perseverar em seguir a Deus. Eu quero concluir com essa palavra até ligada a Caleb, só para vocês verem. Capítulo 14, versículo 7. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Essa é a mensagem que quero para você pensar nisso em termos de salvação. Perseverar em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente. Olha que promessa. Você vai chegar lá. Deus já deu ali a profecia de juventude para ele. Né? Aos teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Você perseverou em seguir esse Deus que é Salvador. Esse Deus de conquista. Isso é bênção para você e isso é bênção para os seus filhos. É teu. Que bênção você quer sobre a sua vida hoje? Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés. Agora está com 85. Andando Israel ainda no deserto. Já agora sou de 85 anos. Agora aqui que está a bênção, né? Estou forte. Por isso, se você que está falando está fraco, está com 85 já ou não? Estou forte. Ainda hoje. Como no dia em que Moisés me enviou, qual era a minha força naquele dia. Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Eu estou pronto. Que venham os gigantes. Gente, que palavra, hein? Que coragem. 85 anos dizer um negócio desse. Agora, pois, dá-me este monte
de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, os grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar como prometeu. Sabe o que Josué fez? O abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom e herança. Interessante que Hebrom originalmente significa lugar de comunhão. Aí está. Eu quero que você capture isso na sua vida. Salvação é conquista. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Vida depois da vírgula. Pai, que o teu Espírito complete a tua palavra em cada coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero pedir aos presbíteros que estejam aqui, desçam para assinar a ata. Está pronta, por favor, na nossa secretaria. Até a noite, creio que vai ser um tempo muito especial. Que Deus nos abençoe.